Olá e bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio de Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar e vamos falar sobre várias coisas. Temos uma convidada que fala sobre várias coisas e faz várias coisas, das quais incluímos também arte, feminismo, questões talvez políticas, históricas, literatura, muito mais. A nossa convidada se autodenomina artista e acho que vou passar a palavra para ela se definir melhor e explicar um pouco melhor quem ela é e tal. E é isso. Bem-vinda, Eliana Nzualo. Olá, Akshar. Muito obrigada pelo convite. Bem-vindos a todos que estão a ouvir. Como já disseste muito bem, me autodenomino artista. Eu gosto de dizer que eu sou contadora de histórias. Isso. Eu acho que isso resume bem tudo aquilo que eu faço. Dentro e fora do espaço artístico, se é que existe alguma coisa fora do espaço artístico. E é isso, né? Trabalho muito na literatura, perfumática e não só. Trabalho também muito com ativismo no espaço feminista, o espaço LGBTQIA+. E é isso, o resto vamos descobrir durante a conversa, né? Exato. Uma pergunta que eu ainda não fiz, que sempre faço na entrevista é: tudo bem? Tudo zen? Tudo zen. E contigo? Também, mesma sorte. Estou muito entusiasmado com essa nova temporada e selecionei especificamente pessoas muito interessantes, que eu acho muito interessantes. Eu acho-te uma pessoa super eloquente, super talentosa e uma fonte de inspiração, em todo caso para mim. Então estou bem excited, né? Bem empolgado por hoje. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. É uma honra e bem saber que sou uma inspiração para alguém que também me inspira é 5 estrelas. Ai, que bom. Então, tu falas da questão da artista e também de contadora de histórias, mas também já vi poeta. E já agora, eu queria saber uma coisa. Eu cresci a ouvir que se diz poetisa quando é as mulheres, mas agora tenho visto muito a questão de poeta, poetisa. São sinônimos? Como é que tu vês isso? Eu sempre me autodenominei poeta. Uhum. Eu também acho que nós temos que acabar com essa binaridade nas palavras, né? Sim. Poeta, por que não poeta? Por que poetisa? Não sei, para mim, eu sempre gosto mais da palavra poeta do que da palavra poetisa. Certo. Então, mas se quisermos ser neutros, né? Podemos dizer a pessoa que escreve poesia e pronto. Acho que o que importa mesmo é o trabalho que nós fazemos e não tanto se é poeta, se é poetisa, se é isto, se é aquilo, mas a poesia é sem dúvida um campo de expressão muito forte na minha vida. Certo. É isso que eu queria começar por perguntar, né? Quais são as áreas que tens usado ou nas quais tens mais te entregue na questão artística? Então, a poesia é uma delas e que mais? É difícil responder essa pergunta porque quando tu dizes isso é como se eu fosse uma coisa e a arte fosse uma outra coisa. Mas as duas coisas são uma única coisa. Certo. Tudo que eu faço, eu estar aqui a falar contigo, para mim, já é fazer arte. Sim. Eu acordar, eu tomar banho, eu sair de casa, eu me preparar para estar aqui, já é fazer arte. As pessoas muitas vezes me perguntam, como é que é escrever? Que é uma coisa muito mais específica, né? Sim. E para mim o escrever e o encontro com a poesia, talvez, foram das primeiras coisas assim que eu fiz no campo artístico, assim, especificamente. Embora eu acho que como crianças nós sempre fomos artistas, né? Sempre desenhamos, sempre criamos mundos, brincar ou faz de conta. Eu acho que isso faz parte do universo de qualquer criança, independentemente da profissão que a pessoa assumir mais tarde ao crescer. E desde que eu aprendi a escrever, que eu escrevo poemas. Sim. Eu tenho poemas de 96, 97, que eu tinha 5, 6 anos, que minha mãe guardou até hoje. Então a poesia para mim é isso, né? Há poemas que eu tenho quase como orações na minha vida. Talvez a relação que as pessoas têm assim com religião, né? Eu tenho assim mesmo com a poesia, nessa coisa da intimidade, da espiritualidade. Eu gosto muito da palavra religião no sentido de ser aquilo que nos religa, né, à nossa essência e não necessariamente como um dogma, como um sistema de crenças. Então faz todo sentido. E também achei interessante a questão que todas as crianças são artistas. E realmente acredito que sim, né? Vamos sendo podados pouco a pouco. Um dos meus livros favoritos, Mundo Sofia, fala sobre isso também, sobre como nós somos desencorajados a fazer questões e não começamos a perder a curiosidade sobre as coisas que realmente nos interessam, né? E lembraste-me agora de um livro que eu sei que tu gostas, ou pelo menos foi uma das tuas referências, porque eu andei a fazer uma pesquisa sobre ti. E falaste ontem não, eu vi ontem sobre o Principezinho, que também tu leste, né? E lá tem a questão do
do menino que queria pintar, mas foi desencorajado pelos adultos, né? Que ele tentava pintar um... Isso. Exatamente. Então, queria que falasse um bocadinho mais sobre isso. Como é que tu vês esse processo que acontece em muitas pessoas, infelizmente, da perda da espontaneidade, talvez não perda da criatividade, mas esse abafamento, as pessoas deixam de acreditar que elas também são criativas. Bem, para mim, é isso, como tu já disseste, né? Acho que há toda uma estrutura que nos obriga a trabalhar fora do campo que eu vou definir como campo erótico, que é esse campo da criatividade, esse campo do prazer, esse campo do lazer, esse campo do fazer por gosto, de explorar as várias sensações que nós temos. E nas palavras de uma grande mãe intelectual que eu tenho, que é Audre Lorde, né? Que ela fala muito disso, o poder do erótico, especialmente para mulheres, como nós fomos castradas de aceder a isso, não é? E o erótico pode ser tu teres um canteiro, né? Muitas das nossas mães têm ali uma planta que cuidam com tanto amor e a planta não lhes dá nada, elas não estão a fazer aquilo porque querem algo em troca. Exato. Elas estão a cuidar da planta pelo simples ato de cuidar. Sim. Aquilo lhes traz prazer, não é? O decorar uma casa. Muitos de nós, acredito, quando estamos ali a varrer, a limpar, pomos uma música, dançamos. Exato. Então aquilo torna-se um ato erótico pelo simples fato de nós estarmos em contacto com a nossa essência, fazermos algo que nos dá prazer, ou mesmo que não nos dê prazer, mas tentar retirar o máximo de prazer possível daquela atividade. Exato. E eu acho que como crianças nós temos muito isso, não é? Estamos ali a brincar e nós damos 100% àquela brincadeira, né? Isso. E quando chega aquela hora de, temos que ir para casa, temos que almoçar, temos que tomar banho, não está animado. Exato. Temos aquela coisa de não queremos que a brincadeira acabe. E eu acho que lá está, há toda uma estrutura que aos poucos vai nos castrar essa capacidade de fazer as coisas com tanta entrega, Sim. com tanto prazer e de usar isso como nossa bússola, né? Quando nós dizemos, por exemplo, mas Akshay, por que tu fazes o podcast? Por que tu fazes isso? Por que tu fazes as meditações, as terapias? Tu vais dizer porque me faz bem, porque eu gosto. O processo é a finalidade em si, isso, né? E não porque te dá dinheiro ou por isto, não, é porque te faz bem, porque tu te sentes bem a fazer aquilo. Fico muito zen. E é a mesma coisa que eu digo, né? Para mim, por que tu escreves? Por que tu fazes essas coisas? Por que não sei o quê? Porque isso me faz bem. Eu acho que isso é suficiente. Eu ter essa bússola, eu estar em contato com aquilo que de facto é algo tão íntimo que nem tem como eu te explicar, né? A sensação que eu tenho ao escrever, ao partilhar as coisas que eu escrevo, ao a partir daquilo criar uma conexão com outro ser humano, por exemplo. E acho que temos isso. Eu trabalho com crianças, também trabalhas com crianças. Acho que as crianças têm muito isso, né? Sim. Essa espontaneidade, essa vontade da conexão com o outro. Olha, fiz um desenho. Olha, aprendi esta música. Agora vamos fazer esta dança. E estar em contato com as crianças, para mim especificamente, e com esse universo infantil, mantém-me também viva de alguma forma. Exato. E também acho que acaba mantendo-nos em contato com a nossa própria criança, né? Que é uma coisa que é essencial para nós e também deve continuar viva. É a minha opinião, pelo menos. Muito bom, muito bom. Eu queria saber também, falaste agora de uma referência, podes repetir o nome da autora? Audre Lorde. Audre Lorde. Isso. Sim, quem são as tuas fontes de inspiração? Quem são autoras, autores, sei lá, outros tipos de artistas? Audre Lorde, sem dúvida, como eu digo, é uma mãe para mim mesmo, né? E muitas das questões que eu tenho assim na vida, fui encontrar respostas no trabalho de Audre Lorde. Audre Lorde foi uma mulher lésbica, feminista, ativista, escritora também. E eu me descobri feminista através de Audre Lorde, de Bell Hooks, de Angela Davis. Sou uma criança da internet, então descobri tudo isso através da internet. Né? E foram pessoas que eu vou dizer que salvaram a minha vida, porque deram-me uma linguagem para dizer aquilo que eu sempre quis dizer, mas talvez não sabia como dizer. Não é? Então, essas foram, sem dúvida, algumas referências. Mas, claro, muito mais do que elas, eu vou falar da minha mãe, das minhas avós, das minhas tias, talvez daquelas pessoas que estão mais próximas, que muitas vezes na lista das referências pomos lá no fim, mas essas foram as minhas primeiras referências, assim, de quem é que eu quero ser, como é que eu quero ser no mundo, como é que eu quero
entender o mundo e que o mundo me entenda também. Então, vou ter que colocar essas mulheres também, minhas amigas. Óbvio. Também. Eu vivo muito, muito, muito as minhas amizades. Sim. Tenho amigas, assim, tal como tu, né? Desde a infância, que até hoje temos algum tipo de contacto. Sim. Amigas desde o berço mesmo, né? Então, acho que essas também só foram e são grandes referências para mim. E referência, para mim, quer dizer que é uma figura com a qual eu aprendo, ou já aprendi muita coisa, Exato. né? Então, muitas vezes, mesmo naquele conflito que eu tenho com a pessoa, é uma referência para mim. Com certeza. Porque me vai dizer alguma coisa sobre quem eu sou, né? Ou quem eu fui. Então, tudo isso para mim... Tu também és uma referência para mim, né? Oh. Eu digo isso porque acompanho o teu trabalho, já fiz curso contigo. Sim. Então, sou aquela pessoa que eu gosto de me aproximar também. Quando Sim. vejo esta pessoa está fazendo um trabalho bonito, deixa eu me aproximar, deixa eu perceber melhor como é que isto funciona. Exato. E também acho que temos que deixar essa coisa da referência ser algo tão distante de nós. Isso. Temos que nos aproximar mais e não ter medo também. Não, se aquela pessoa é minha referência, deixa eu me aproximar, quero aprender de perto. Exato. Os nossos heróis não precisam ser de Hollywood, né? Tipo, os super-heróis, as super-heroínas, as pessoas... Essa ideia... Porque eu acredito que essa ideia também tende a dividir muitas pessoas, como se houvesse pessoas melhores, piores, superiores, inferiores, quando qualquer um à nossa volta pode ser nosso mestre. Exato, eu acho que também são cria essa ideia de que as pessoas nascem prontas, né? Que o herói nasceu pronto. Isso. Não, quando tu te aproximas do herói, tu descobres que o herói é um ser humano e que ele também está num processo de construção e desconstrução constante. Sim. Então, tu também te entendes como um ser semelhante àquele herói, enquanto quando é um herói distante, parece que ele é um semideus. Isso. Ele já sabe tudo, ele já conquistou tudo. Eu nunca vou ser como aquela pessoa. Eu acho que há um perigo nisso também, né? Porque acabamos nos desresponsabilizando também do nosso papel, das nossas decisões. Exato. E diminuímos a nossa própria missão. E como tu dizias, né? Acredito também por causa da questão da comunicação e da arte, né? Tens essa vontade de te aproximar, né? E esse tipo de pensamentos pode nos distanciar cada vez mais. Falaste aqui da questão feminista, ativista, LGBTQIA+, etc. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como é que isso é na tua vida? Como é que isso é no teu trabalho, nas tuas vivências? É assim, vou falar do feminismo, porque o feminismo é que, como eu disse, criou uma linguagem para todo o resto. Acho que é uma experiência similar a várias feministas. Antes de eu me dizer feminista, as pessoas já me chamavam de feminista. Como se fosse um insulto. E eu me recusava a ser insultada, obviamente, né? Como qualquer outra pessoa. Temos essa experiência particular. Também me chamavam feminista desde cedo para insultar. Sim. E nós, naquele momento, é tipo, não, eu não sou, porque tu não queres a conotação negativa, né, da palavra. E como eu disse, sou uma criança da internet, não uma criança. Uma pessoa da internet. E foi nesse campo online que eu fui descobrir textos feministas, né? Ou teoria feminista, porque eu acho que muita gente fala do feminismo, mas talvez também não sabe o que é. Muita gente não sabe. Então, é muitos importante. sabem que não gostam, mas não sabem por que não gostam. Ou o que é, para dizer, mesmo para dizer eu não gosto, Exato. eu tenho que saber o que é. Para dizer eu não gosto de morango, eu tenho que provar o morango, eu tenho que saber por que eu não gosto daquele morango, daquela fruta, né? Então, quando eu digo eu não gosto disto, mas tu sabes o que é. Então, para mim, eu tinha isso também, né? De pesquisar o que era. E lá está, fui descobrindo essas referências feministas e fui me identificando mesmo, né? E assumindo que eu era feminista. E que o feminismo, na verdade, como eu disse, salvou a minha vida, porque eu acho que é uma experiência muito isoladora quando tu vês coisas que tu não gostas ou queres comentar e não tem ninguém com quem tu possas partilhar esses pensamentos, ou ainda pior, tu és silenciada nesse processo, não é? De não, tu não podes fazer isso, não podes falar aquilo porque tu és menina, porque tu és mulher, porque isto, porque aquilo, e isto sempre foi assim, as coisas são assim, nunca vão mudar. Então é um processo muito isolador e muito solitário esse. Sim. E eu acho que o feminismo salvou-me nesse sentido de deu uma linguagem e deu-me uma comunidade, deu-me um grupo de pessoas que também viam as coisas que eu via, e dentro dessa linguagem, porque o feminismo para mim é uma forma de ler o mundo, de entender o mundo, tal como a astrologia é, tal como o tantra é, tal como o yoga é. Certo. Então, dentro dessa linguagem, aí eu fui descobrir mais universos, né? Porque eu já conseguia ler as coisas.
Então acho que é um pouco por aí, é tipo, eu agora já entendo porque que isto é assim, e já entendo porque que isto me incomoda. E existe uma palavra para definir coisa A, B e C. Exato. Né? E existe alguém que já estudou e que já organizou, né? Estruturou tudo isso. Muito daquilo que nós dizemos hoje sobre estrutura capitalista, estrutura colonial, estrutura heteronormativa, patriarcal, tudo isso foi estruturado e definido por feministas. Né? Muitas vezes a gente não tem noção disso. Sim. As feministas trabalham em todas as áreas, seja na economia, seja na área do ambiente. Hoje falamos de justiça climática. Quem sofre mais com as alterações climáticas? Quem é que trabalha a terra? Não é? Então tudo isso são questões feministas. Daí eu dizer que o feminismo de facto é uma linguagem, é uma forma de ler e entender o mundo e de estruturar tudo isto que nós vemos como uma grande confusão e dizer não. Vamos lá então organizar para nós podermos entender e talvez resolver algumas coisas. E na tua opinião, quais são as coisas que talvez são os pontos focais mesmo do feminismo? No teu entendimento, eu digo no teu entendimento porque acredito que se eu pergunto a 10 pessoas, vamos dar 10 definições diferentes, talvez com ênfases diferentes e... Eu acho que, lá está, como eu disse, por ser uma linguagem, Sim. cada pessoa vai se identificar com uma certa área, né? Sim. Então nós vemos já, existe o feminismo negro, por exemplo, que é o feminismo que lê o mundo numa visão antirracista. Isso. Não é? E entende como é que o racismo permeia várias camadas, como é que o racismo e o patriarcado se aliam para criar várias formas de opressão, não é? Podemos falar de um feminismo lésbico, também Sim. existe, né? Que é o feminismo que entende como é que a estrutura patriarcal e heteronormativa cria opressões para as mulheres lésbicas. Sim. Então, quando dizes define o feminismo, onde é que te identificas? Eu me identifico com todos eles, porque eu sofro as opressões de tudo. Né? Eu não tenho como escolher uma opressão e deixar outra de lado, né? Como tu sabes muito bem. Interseccionalidade para isso, né? Exatamente, que é essa ideia de que os sistemas de opressão às vezes se sobrepõem e alguém ou várias pessoas acabam sofrendo vários tipos de discriminação, vários tipos de preconceito. E né? tu não vais ter como dizer eu sofro mais ou menos disto. Vai depender muito da situação em que tu estás, né? Sim. Por exemplo, tu agora, Akshar, estás no Brasil. Certamente a tua vivência no Brasil é diferente da tua vivência aqui em Moçambique. Por quê? Porque a forma como as pessoas te veem é completamente diferente, né? A estrutura em que tu estás inserido é diferente. Então, o feminismo entende isso, que dependendo do contexto, diferentes opressões vão sobressair, mas todas elas estão presentes sempre. Sim. Só que há umas que vão gritar mais alto do que outras. Exato. Né? E para mim, o mais interessante é exatamente isso, né? É nós percebemos como, por exemplo, para uma mulher camponesa, o feminismo para ela vai ter questões diferentes de mim, porque eu sou uma mulher urbana. Isso. Mas nós, as duas, temos pontos de diálogo. Exato. Né? E estamos juntas porque eu entendo também a situação dela, ela também entende a minha situação. Então nós temos que nos aliar e não que usar essa diferença como um ponto de divisão necessariamente de não podemos dialogar. Exato. Não, vamos nos aproximar porque é exatamente isso que vai criar então uma outra forma de ver e de estar no mundo. E o que eu queria dizer é que também porque tu te dispões a isso, né? Porque assim, já que estás a falar de várias camadas e várias realidades, já falas da questão, por exemplo, urbana ou rural, se calhar em algumas instâncias, quem está no contexto urbano tem alguns privilégios em relação a quem está no contexto rural, ou não? Eu acho que nós usamos a palavra privilégio de uma forma muito leve. Eu acho que uma coisa é um direito, Sim. outra coisa é um privilégio. Certo. E às vezes nós usamos essas duas palavras como sinónimos. Como se fossem sinónimos. Eu acho que, por exemplo, eu dizer que uma mulher ou uma menina numa zona urbana tem o privilégio de estudar, eu acho que isso é perigoso. Porque o estudar é um direito. Sim. Né? Sim. Um privilégio é algo que já ultrapassou o direito. Com certeza. Então, nós temos que ter atenção quando dizemos, não, porque há mais privilégio. Ok, que privilégio? Né? Tu dirias então que há mais acesso aos direitos, talvez? Sim, sim, eu acho que há alguns privilégios, sem dúvida, mas acho que eu acho que é mais fácil, nós temos mais acesso a direitos, né, como uma mulher numa zona urbana talvez possa, e mesmo isso eu acho que é perigoso, porque estou-me a basear em quê? É só observação? Tipo, é só porque eu vejo, né, mas
E são exemplos que eu sempre dou. Muitas vezes nós falamos, as mulheres vulneráveis, temos que apoiar. As mulheres no centro urbano sofrem muita violência doméstica. Nós tivemos aqui 2 casos de mulheres, de famílias extremamente poderosas a nível político. Falo de Valentina Guebuza e Justina Machel, que sofreram violência doméstica. Uma delas, inclusive, foi assassinada. Estou a falar de mulheres que supostamente são privilegiadas, né? Que nós olhamos como não são mulheres desprovidas de direitos ou acesso a. Mas ainda assim foram vítimas. Exato. Não é? E foram casos extremamente mediáticos, né? Que todo mundo ficou a saber. O que dizer então de todos os outros casos que nem sequer chegam à mídia? Isso mesmo. O que dizer então de outras mulheres, talvez, que não tenham esse acesso ao sistema de justiça, né? Isso a tribunal, haver uma sentença, etc, 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 etc. Então, acho que quando nós falamos dessas diferenças da mulher rural, mulher urbana, às vezes nós fazemos análises muito rasas e que acabam ferindo até aquilo que é a nossa causa, né? Porque o que nós queremos, na verdade, é viver de forma livre, digna, que nós possamos seguir os nossos sonhos, que nós possamos experienciar a tal energia erótica que a gente falava e criativa todos os dias, né? E que não sejamos impedidas de fazer o que quer que seja pelo nosso género. Exato. Porque eu acho que há esse risco, né, de por ser mulher não pode fazer isto, ou por ser homem não deve fazer aquilo. Eu acho que isso nunca deve ser uma justificação para o que quer que seja. Exato. E falas de sonhos, se pudesses ver a tua utopia agora, tipo, o teu mundo ideal, a tua, né? Se pudesses estalar os dedos e dizer assim, agora estamos a viver a situação que eu acho que deveria ser norma quase, né? Como é que seria o teu mundo, mais ou menos? Eu acho que parte desse mundo já existe na minha vida, felizmente. Felizmente. Antes de responder, eu queria dizer uma coisa. Eu vi uma entrevista em que dizias que tu já te sentes realizada e ao mesmo tempo queres continuar a seguir os teus sonhos, a buscar as coisas. Isso mesmo. Isso me tocou de uma forma assim, bem... Tu não sentes isso? Sinto. Acho que é por isso. Houve uma identificação, houve tipo, ok, uau. Ela disse algo que também já sentia, como mais ou menos tu disseste, né? Mas acho que eu não tinha colocado em palavras ainda. Então foi muito bonito. Eu acho importante também nós, às vezes, não olharmos o sonho como uma coisa muito distante. E olhar e pensar, eu já estou a viver parte do meu sonho. Eu já estou, tipo, uau, que coisa bonita. Que coisa bonita que eu estou sentada com a Kshara a ter esta conversa de manhã. Tipo, que o meu dia está a começar assim. Né? Isso também é parte de um sonho. Certo. Então, parte do meu sonho é isso. É eu poder ter conversas potentes e interessantes com pessoas que me inspiram. É poder materializar coisas que eu idealizo. Por exemplo, este ano consegui fazer a performance Cartas de Amor para Meninas Mal Comportadas, que foi um texto que eu escrevi em 2019. Sim. Depois, com a pandemia, etc., houve muitos atrasos e tipo, consegui materializar aquilo que eu tinha em mente de, ok, esta performance vai ser assim. Acho que outra parte do mundo que eu idealizo e que já vivo é esta questão das amizades, de eu viver muito as minhas amizades, de eu viver muitas histórias de amor nas minhas amizades, né? No trabalho, no sexo, em tudo, né? Tipo, eu consegui viver isso de uma forma bonita, intensa, sem culpa, sem medo. Acho que isso também é importante, porque nos ensinam muito a culpa e o medo nas nossas relações. Culpa, medo, vergonha. Outra coisa também que eu comentava há dias é... Tenho uma vizinha do 9º andar, ela tem uma machamba. E ela... vizinha da minha mãe, na verdade. E ela passou a dar-me salsa, coentro, limão, laranja. Às vezes cruzamos e ela trouxe da machamba, leva. Sim. E isso também é parte de um sonho meu, né? De eu poder produzir o meu alimento e trocar com outras pessoas. Às vezes tenho ali, por exemplo, pera, abacate, então dou às minhas amigas. Então, toda essa ideia de uma estrutura econômica solidária, não é? Que não é necessariamente baseada em dinheiro, mas talvez em troca, em afetos. Acho que precisamos muito disso. Acho que é uma coisa que nas famílias durante muito tempo havia, mas acho que pela dinâmica urbana todo mundo já compra no supermercado as coisas, já poucas pessoas produzem, né? Mas eu lembro quando era mais pequena de haver aquela coisa mais de troca, né? Tem um tio que talvez é época da manga, tem muitas mangas, manda para a tua casa. Depois vocês têm uma árvore de tangerina, depois mandam para a casa desse tio. Acho que lembro-me, né, quando era pequena de haver muito isso, mas que agora já não sinto tanto. Não sei se é porque também já cresci, não sei, mas eu gosto dessa ideia de
ter uma estrutura econômica alternativa àquela que nós temos atualmente, né? Em que se tu não tens dinheiro, tu não comes. Acho isso uma coisa tão, assim, de uma brutalidade, opressora, de uma coisa tão forte, né? Sim. Então, parte do meu sonho, que é esse mundo que eu imagino, já de alguma forma está-se a concretizar. Ai, que bom. Good news, temos boas notícias. Sim. Então, né? Falaste algumas coisas que também me interessaram. Eu acho que eu posso falar contigo infinitamente, sabes? Falaste da questão das amizades, conseguiste viver com entregas, amizades e tal, e ao mesmo tempo a questão do crescimento. Eu pergunto isso porque dizem que um dos milagres da vida adulta é conseguir ter amigos. Tipo, conseguir ter amigos suficientes que tu sabes assim, tipo, eu posso confiar nestas pessoas. Eu posso contar com estas pessoas para estes fins. Yeah. E parece que das coisas que vão ficando cada vez mais raras, né? Além da solidariedade dentro do seio familiar, amizades. Qual é o teu segredo? Quais são os teus segredos para manter amizades saudáveis, conscientes e que te possam nutrir mesmo, né? Bem, quando diz segredo, não é segredo. Não é segredo. Não existe segredo algum. Eu acho que primeiro nós temos que nos conhecer. Né? E quando digo me conhecer, é me conhecer e viver as minhas verdades. Acho que isso é muito importante. Às vezes nós nos conhecemos, mas nós nos deixamos levar por inverdades, né? Por exemplo, eu aceito que eu sou um ser em constante crescimento e mutação. Então tem momentos que eu vou estar mais conectada contigo e momentos que eu vou estar menos conectada contigo. Porque eu também estou a mudar e tenho vários interesses. Certo. Tu também estás a mudar, tens vários interesses. Eu acho que muitas vezes nós vivemos, e vou falar aqui já aquilo que eu trouxe aqui neste livro, nós vivemos muito relações com base na opressão, né? Com base na inveja, com base numa noção de monopólio, de medo também, de insegurança, de ciúmes. Então, já não me chamas para sair. E Akshar, agora já só queres saber dos teus amigos da meditação. Mas tipo, eu tenho um papo com os meus amigos da meditação que talvez eu não consiga ter contigo. E hoje eu estou muito mais conectada a isso e está tudo bem. Sim. Né? E aceitar isso, tipo, aceitar que está tudo bem. E, tipo, eu gosto de te ver com os teus amigos da meditação. Tipo, ainda bem que tu encontraste um grupo que com o qual te identificas. E que te estimula a sonhar e a viver outras coisas, outras emoções. Tipo, que bom, em vez de eu ficar triste ou insegura ou com ciúmes, pensar, nice, Akshar, tenho que acompanhar as tuas cenas, tipo, estou a gramar de te ver, etc. Sim. E acho que atrair isso para mim mesma, né? Tipo, estar atenta a mim, tipo, quando eu estou com ciúmes e quando eu me sinto insegura e tentar, tipo, fazer esse shift também, né? Sim. De, não, deixa-me encorajar a pessoa, deixa-me encorajar esse crescimento, deixa-me também descobrir em mim que partes de mim estão a precisar disso. Né? Porque às vezes também é uma coisa mais nossa, não tem a ver com a pessoa. Isso. Não é? A pessoa és tu mesmo. Sim. Então, olhar mais para dentro, eu acho que isso ajudou-me muito. E sentes que também recebes de volta? Sim, sem dúvida. Que bom. E quando não recebo de volta, não levo. Se não é aquilo que eu quero receber, né? Sim. Tipo, se essa pessoa me está a dar uma energia estranha, tipo, ok, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a pessoa e, tipo, está tudo bem. Não somos obrigados a receber presentes que não queremos, né? Exatamente. E até depois dizer à pessoa, tipo, brada, sabes o que é? Tipo, gramaninho de ti e tal, mas, tipo, estou a sentir que ultimamente andas muito... Porque as pessoas também às vezes andam numa vibe negativa. Sim. Só reclamam, tipo, ultimamente andas, tipo, uma energia baixa, tipo, uma down, tipo, vamos sair sim, mas... Vamos só falar de coisas boas. Vamos sair, vamos fazer uma cena nice. Tipo, não é para sair para estar a reclamar da vida e falar mal de outras pessoas. Sim. E tipo, às vezes a pessoa recebe esse convite, porque é um convite, né? Eu estou a convidar e tu és livre de dizer sim ou não. Estou disponível para isso ou não. Se a pessoa não tiver, tipo, está tudo bem. E, tipo, não levar aquilo muito numa vibe de... não sei, acho que é uma questão um bocado de monopólio que nós queremos. Exato. Queremos aqueles amigos só para nós e são Sim. só nossos. E, tipo, não, o mundo é tão grande e temos, tipo, uma única vida. Pelo menos consciente, né? Tipo, temos esta vida. Então, eu quero ser feliz. Exato. A relação do monopólio, dominação, posse em relação às amizades, em relação a parcerias e tal. Deu para entender, corrija-me se estiver errado, mas que para ti a liberdade é um valor assim fundamental. É mesmo. É uma das coisas pelas quais... Não sei se diria pelas lutas, defendes. Sim, eu não gosto muito de lutar. Por isso que para mim deu um erro. Assim, tipo, um bug no sistema. Sim, deu um bug. Eu acho que das coisas pelas quais eu vivo. Dizer assim, eu vivo isso. Né? Tu vives para isso. Vivo a liberdade.
Então, se eu estou num sítio que de alguma forma me sinta presa, me sinta constrangida, eu procuro sempre sair. Sim. Não consigo, e é a mesma coisa mesmo no trabalho. Não tem caixas. Eu não consigo ter um full-time job hoje em dia. Sim. Já não consigo, não me imagino acordar todos os dias, sentar num sítio e... Ouvir ordens, cumprir ordens. E nem é questão de ordens como tal, porque eu acho que nunca de facto vivi um espaço tão opressor assim. Sim. Agora faz isso, acho que sempre foi uma coisa de conversa, etc. Mas eu acho que a questão do monopólio do meu tempo, Sim. de não ter liberdade sobre o que eu vou fazer, tipo, de não poder dizer, hoje vou gravar um podcast com o Akshar, Sim. né? De não poder organizar a minha agenda da melhor forma. Exato. Sei lá, hoje se eu quiser, se eu puder, eu posso acordar e dizer, eu vou para a África do Sul passar um fim de semana e volto só na terça-feira. E está tudo bem. Tipo, eu não tenho que pedir autorização a ninguém, né? Tenho que me organizar, obviamente, mas não tenho um compromisso laboral que me prive de fazer isso. Sim. De dizer, só tens 30 dias por ano, então não podes tirar mais desses 2 dias, por exemplo. Não tenho isso. Então a liberdade, sem dúvida, é uma coisa que eu vivo muito diariamente. E parece que a liberdade muitas vezes acaba sendo oposta à questão do medo. Tu mencionaste o medo algumas vezes, né? E disseste que consegues viver o que queres viver nas tuas relações sem o medo. Então, para quem nos ouve, né? Como acessar esse espaço ou de ausência de medo, ou se não for ausência, mas conviveres com o medo e sem deixar de fazer o que acreditas fazer? Que dica tu dás, assim? Eu acho que nós temos muito medo do medo. Do próprio medo, do próprio medo. Yeah. Então, quando sentimos medo, também às vezes paralisamos naquele medo. Isso. Por exemplo, eu tinha medo do escuro. Sim. Isso é uma coisa que aprendi com a Tina Mcavel, que tu também conheces. Tina é a nossa convidada de assento fixo aqui no nosso podcast. Adoro. Na primeira e vai estar também na segunda segunda temporada e tudo isso. E uma vez, numa sessão com a Tina, eu acho que também estava, já não me lembro bem, mas a Tina disse assim, na barriga da tua mãe estava escuro. Sim. Então, de onde é que vem esse medo? Porque Sim. tu... Acho que eu estava assim. Tu foste gerada num ambiente de escuro. Exatamente. Como é que hoje em dia tu tens medo do escuro? Isso até hoje ficou comigo. Então, quando eu sinto aquele medo aproximar-se, né, eu tento sempre usar esse medo como tipo um sinal, né? Tipo, ok, eu tenho medo disto, mas isto não é estranho para mim. Eu já estive no escuro antes. Sim. Tipo, eu vou estar no escuro de novo, certamente, né? Sim. Acredito eu que um dia todos nós vamos morrer e lá vai, acho que quando eu fechar os olhos, vai estar escuro. Então, tipo, vindo escuro, no fim, de acabar no escuro. Exato. Então, todo esse escuro que está a acontecer no meio é passageiro. Isso é filosofia zen. Nós vemos do nada para o nada e no meio tem alguma coisa. Mas nothingness to nothingness é o que se diz no zen. Então, eu uso a mesma cena. Então, aquele medo, eu não deixo o medo de me dominar. Tipo, ok, eu assumo que estou com medo, mas tipo, ok, vou dormir ou vou fazer outra coisa. Não, vou me focar numa outra... Tipo, o medo está ali, mas eu não posso me focar também no medo. Eu acho que é o que acontece muitas vezes. E, por exemplo, vou dar exemplo muito básico, né? Tipo, num casal, uma pessoa sente-se insegura, né? E aí, em vez de pensar de onde é que vem a minha insegurança, eu vou projetar aquela coisa para outra pessoa. Então, a outra pessoa é que tem que fazer coisas... tipo... Para me reassegurarem. Constantemente. Mas tu tens que perceber que aquela insegurança, tu é que tens que trabalhar. Tipo, é uma coisa tua. Tipo, tu é que tens que pensar de onde é que vem essa insegurança e o que é que eu posso fazer para ultrapassar isso, ou tipo, para não deixar isso ser o único assunto na minha relação. Né? Sim. Tipo, eu sou uma pessoa insegura, mas eu não vou deixar de fazer a coisa X ou Y. Sei lá, como tudo na vida, né? Todos nós temos nossas inseguranças, nossos pontos de... Talvez, eu gostaria de melhorar isto, melhorar aquilo, mas eu não posso deixar que aquilo me prive de viver. Eu acho que é um bocado por aí, né? Então, mesmo nas amizades, claro que há insegurança, claro que há ciúme. E eu olho as amizades muito como um experimento para todo o resto, todas as nossas relações, né? Porque se nós formos a pensar nas nossas relações amorosas, né? Tipo, se nós pudermos viver metade do que vemos nas nossas amizades na relação amorosa, tipo, já tem muita coisa boa ali para crescer, né? Porque às vezes nós olhamos isso como coisas completamente separadas. O mesmo no trabalho. Tipo, se eu conseguir dialogar com os meus colegas, como eu dialogo com os meus amigos, etc., e resolver conflitos da mesma forma, assumindo que as pessoas conseguem resolver conflitos. Sim. Tipo, tudo isso vai melhorar. Então, para mim, eu olho as amizades muito quase como um laboratório, né? Tipo, como é que isto, o que é que isto me está a ensinar e
e como é que eu posso levar isto para outras esferas da minha vida também. Exato. E tu fala das amizades, eu vejo amizades como talvez um dos primeiros contactos com o resto do mundo, né? Eu te trago isso porque parece-me, pelo menos na minha área de trabalho, que os medos também têm muito a ver com o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, o que os outros vão fazer, sei lá, por eu ser quem eu sou, Sim. por pensar desta forma, diferente e tal. Então, eu te pedi para expandir um pouco mais para essa questão. Não diria para deixar de se importar, porque acho que nunca deixamos de nos importar totalmente com o que os outros pensam, ou fazem, ou dizem, mas como like stand your ground. E ainda bem que nos importamos também. Eu acho que às vezes também meio que demonizamos isso. Tipo, eu acho que é bom me importar, né? Porque eu acho que há essa ideia de quem eu sou, né? Mas também como eu quero que as outras pessoas me vejam. Sim. De certa forma vão validar aquilo que eu acho que eu sou. Sim. Então, por exemplo, eu digo, eu sou uma pessoa honesta. Mas as pessoas me veem como uma pessoa que mente, etc. Tipo, isso cria um desalinhamento de alguma forma, né? Então, ainda bem que eu me importo com a forma como as pessoas me veem. Isso. Isso não pode me dominar, mas eu acho que isso está tudo bem. A tua pergunta era? Em relação ao medo. Porque assim, a validação acho que também é importante até certo Isso. ponto. Mas há pessoas que, por causa da... Bloqueiam aí. Isso, tipo, se não me validarem, estou lixado. Não posso. Então, eu não posso ser diferente. Não posso agir de forma diferente daquilo que seria, sei lá, a norma. Ou as normas todas que nós temos. Então... Porque assim, eu pergunto-te porque na minha observação externa de ti, é uma pessoa que consegue viver exatamente o que está... Como tu próprio disseste, né? Tu vives o que queres viver, pelo menos em grande parte. Então, e parece que isso é o que impede muitas pessoas de viver o que elas querem viver. Há pessoas que vão nos ouvir e dizem, pá, eu queria tanto conseguir ter essa coragem, essa liberdade da Eliana, mas como é que eu faço isso? Eu acho que... se nós estamos à procura de validação, né, para ganhar essa coragem para fazer certas coisas, então nós temos que procurar meios que nos vão validar. Eu acho que isso até pode parecer um contrassenso, mas por exemplo, muitas pessoas não têm no meio familiar um ambiente saudável, encorajador, que lhes dá essa coragem, essa autoestima e essa ideia de indivíduo para enfrentar o mundo, certo, não é? E está tudo bem. Mas então eu tenho que procurar, eu tenho que ter algum suporte, né? Tipo, para qualquer coisa a gente tem que ter um suporte. Então, procura essas pessoas que te encorajam, procura estar próximo desses meios, e muita gente encontra isso até mesmo num ginásio, por exemplo. Sim. Muita gente descobre sua autoestima, a sua força interna no físico. Sim, mas aquilo depois vai se alastrar por várias partes da sua vida, né? Então é um bocado por aí. Tipo, procura então uma coisa ou um grupo de pessoas ou uma atividade, alguma coisa que te vai de alguma forma ajudar. E eu acho que é como um efeito, tipo uma avalanche, né? Começas de um lado, outra coisa, e depois aquilo vai evoluindo. Certamente achar que é hoje, não mesmo de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, mas houve algum clique ali, no momento que aquilo aconteceu, tu foste crescendo, evoluindo. Isso. Então acho que é um bocado por aí. Se tu sentes, e nós não somos árvores, né? Nós podemos nos movimentar de um sítio para o outro. Se nós não estamos bem num lugar, nós temos que encontrar um lugar bom para nós, né? Acho que como tu dizias, né? As autoras que foste lendo e tal também deram talvez um suporte que talvez outra parte da sociedade não te dava. Exatamente. Né? Falando em árvore, só para pegar esse gancho aí, eu costumo dizer às pessoas assim, a validação existe. As pessoas que vão te amar, que vão te entender, vão te aceitar, existem. Só que eu não posso ir para uma mangueira à procura de laranjas. Obrigada. Basicamente, né? Exactly. É exatamente isso. E às vezes nós somos muito teimosos também. Tipo, eu quero validação dos meus pais, dos meus pais. Mas no momento que eu lhes libertar e me libertar dessa necessidade, eu vou descobrir que eu nem precisava daquilo. Sim. Então, às vezes também é devido a vários traumas, várias situações que nós vivemos na nossa vida, etc., várias dinâmicas sociais. Nós queremos validação de pessoas específicas. Isso. Né? Porque meus pais nunca disseram que me amavam, nunca disseram que estão orgulhosos de mim, não sei o quê. Tipo, sai disso, né? Às vezes também temos que sair. Daí eu dizer, procura um meio, procura alguma coisa que te vai dar esse clique para depois outras áreas da tua vida também se encaixarem. Acho que é muito importante isso e daí eu também focar muito nesse campo das amizades, né? Porque
para mim, grande parte de quem eu sou também eu aprendi com outras pessoas, né? Tipo, com minhas amigas, meus amigos, tipo, trocar, rir, e mesmo o ser corrigida, Sim, sim. né? Dizer, Eliana, aqui está errado, meteste água. E eu ter que refletir, ter que sentar com aquilo e pensar, de facto, deixa-me olhar isto de uma outra perspectiva, porque às vezes a validação também não é só está tudo bem. Claro. É também dizer, gostei, mas próxima vez tens que melhorar isto. Sim. E acho que para quem está à procura disso, né? Eu felizmente cresci num meio em que sempre fui, mesmo a nível do meu trabalho, sempre fui muito encorajada em casa, na escola, etc. Mas há coisas que a gente vai ter que encontrar na vida mesmo. Com certeza. Que os nossos pais não nos vão conseguir dar. Então é isso, é procurar esses outros meios, talvez mais férteis, né? Para podermos crescer e tudo mais. Nossos pais já nos deram o maior presente que nós podíamos ter, que é a nossa própria vida. Tá bom que alguns só conseguiram dar isso, quer dizer, eu não digo só como se fosse pouco mas além da vida talvez não conseguiram dar mais, mas o que é maior do que a nossa própria vida, né? A oportunidade de estar aqui também. Eu sei que tens um mantra na questão da escrita, que acho que é Eliana. Escreve, Eliana? Escreve. Isso. Quero saber um pouco sobre isso, porque vamos fazer uma pausa daqui a pouco para a meditação, que tem a ver com isso. Escreve, Eliana, escreve. É o nome do meu blog. E veio de um outro blog que se chama Escreva, Lola, Escreva. Okay. Que por sua vez vem de uma frase de um filme, enfim, já é outra história que a Lola talvez pode explicar. A Lola é uma das pessoas também que eu descobri na internet, feminista brasileira. Inclusive há uma lei no Brasil, não é homenagem, né, mas a lei é devido a uma série de crimes que ela sofreu. Tem a ver com ataques cibernéticos. Sim. Ela tem um blog há muitos anos e o blog sempre sofreu muitos ataques cibernéticos. Ela sofreu ameaças, etc. Então, anyways, depois procurei mais sobre a Lola. Sim. E eu lia muito o blog dela. Ela foi uma das feministas que eu comecei assim a seguir, a aprender muito, etc. E quando eu abri meu blog, eu abri Escreve, Eliana, Escreve. Primeiro porque é um nome bonito, Escreve, Eliana, Escreve. É um lembrete para mim mesma, que eu tenho de escrever. E outra coisa é que não há inspiração melhor para o trabalho do que o próprio trabalho. Tipo, não isso tem que ser como é que é? Gravado na lápide, né? Tipo, não há melhor inspiração para mim para escrever do que o ato de escrever em si. Certo. Isso da gente ficar à espera de uma luz divina para fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer, tenho que estar naquele momento e aquilo é que vai chamar, né? Tipo, a energia de eu estar a fazer vai me dar mais vontade de fazer. Isso. Vou pegar de novo o exemplo do ginásio. Se tu não acordas todos os dias para ir, ou se não vais ao final do dia, tu não vais ter vontade de milagrosamente de ir. Tipo, tens que criar em ti um hábito, mesmo para meditar. Isso. Tipo, se tu não crias em ti um hábito, né, uma rotina em que, ok, eu a esta hora vou sentar para meditar, aquela vontade não vai aparecer do nada. É a mesma coisa para mim, é para escrever, porque às vezes no meio artístico há essa ideia da inspiração, como uma coisa divina, uma luz que se acende. Sim. E eu aprendi muito cedo que não, o meu pai é jornalista e também escreve muito. Sim. E então eu aprendi muito que escrever é um ofício. Sim. Escrever, tu sentas e tu só te levantas quando acabas. Sim, né? sim. Não é uma coisa que tu vais fazer quando te apetecer e vais ficar a passear na casa, não sei o quê. Não, tu tens mesmo que sentar e fazer. Então, é daí que vem esse mantra, escreve, Eliana, escreve. Perfeito. E com essa deixa do mantra também, é isso que vamos fazer a meditação. A meditação de hoje chama-se... Olha, vamos criar espontaneamente aqui, Eliana. Então, a meditação de hoje chama-se Eu Sou o que Eu Afirmo. Então, nós vamos fazer alguns mantras. Para quem não sabe, mantra pode ser um som, uma sílaba, uma frase que nós vamos dizendo muitas vezes de forma repetida, né? Para criar um estado em nós, né? Por exemplo, como tu falavas do escreve, Eliana, escreve, que te vai colocar no estado também de começar a escrever. Então vamos fazer assim, bem espontaneamente. Fechamos os olhos primeiro, ficamos mais confortáveis possíveis, inspiramos pelo nariz e expiramos pela boca. Então aquilo que nós colocamos depois de eu sou tem um poder tremendo, porque se eu acredito que eu sou ou que eu não sou, eu tenho razão de um modo ou de outro, né? Então, Eliana, o que vamos fazer agora é assim, conectamos com aquela nossa parte bela, nossa parte que nós admiramos em nós mesmos, e vamos trazer agora para quem vai ouvir
exemplos de afirmações que vão então nos ajudar, que vão nos devolver ao nosso centro, ao nosso bem-estar, à nossa ideia de realização, de liberdade, de alegria, tudo que já falámos no episódio de hoje, né? Então, eu digo uma, tu dizes uma. É um jogo de ping-pong de afirmações zen, né? Então, por exemplo, eu sou inspiração. Eu sou liberdade. Eu sou alegria. Eu sou prosperidade. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou paz. Eu sou perdão. Agora deixamos para que cada um pense por si mesmo algumas afirmações. Como é que a pessoa quer viver, como é que a pessoa quer se ver no dia a dia. Então levem as afirmações neste momento internamente. Pensem sobre elas. Sintam-nas. Vamos completar. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Deixem as afirmações, as sensações reverberarem pelo vosso ser e se espalharem de dentro para fora e permearem tudo que forem a fazer ao longo do dia e ao longo da vida. Muito bom. Então vamos voltar. Como é que foi a experiência? Muito bom, muito boa experiência. Eu gosto muito de afirmações. Confesso que nem sempre as faço. Mas é sempre bom fazer, né? Nos lembra, nos reconecta ao nosso centro também, né? Colocar a nossa intenção assim para fora. Não dás um pouco mais zen? Bem mais zen. É isso, pessoal. É assim, muito daquilo que nós somos e vivemos e fazemos parte primeiro daquilo que nós acreditamos sobre nós mesmos, né? E eu te chamei aqui, Helena, porque eu acredito que tu és e tu transmites muito daquilo que também pode permitir que muita gente também seja. Que muita gente já é, talvez, e precisa se lembrar. Eu acho que tu és um ótimo lembrete disso, né? A nossa segunda parte aqui, eu queria que tu falasses um pouco sobre a tua referência, né? Não só vais falar sobre ela, como trouxeste o livro. Que livro que tu tens aí, para quem está a ouvir apenas, quem escreveu, do que fala? Este livro aqui é da Bell Hooks, que é uma grande feminista, escritora, académica norte-americana, e chama-se All About Love, New Visions, tudo sobre amor, novas visões. Bell Hooks tem muito trabalho. Acho que este é o 3º ou 4º livro dela que eu leio. E este especificamente, eu acho que é Bem, eu sempre vou dizer, todos os livros das feministas são pouco lidos, infelizmente. E são, mesmo na academia, são livros que são apenas explorados nos departamentos de estudos de mulheres, estudos de género. Sim. Mas, por exemplo, este livro pode ser estudado na psicologia. Sim. Este livro pode ser estudado até mesmo na economia. Sim. Este livro pode ser estudado na sociologia, em várias outras disciplinas ou cursos que, infelizmente, olham o trabalho das feministas como coisas de mulheres. Tipo, põem assim de lado. Parece que algumas coisas dos homens são mais universais. Exatamente. Criar a identificação geral, e das mulheres e mulheres feministas é uma coisa muito específica. Muito específica, muito concreta. Exato. Então eu trouxe este livro. Sim. Eu estou a ler, ainda não acabei de ler, estou na metade do livro, como podem ver aqui pelo marcador, para quem está a ver o vídeo. Sim. E o livro fala sobre as possibilidades de amor que nós temos e que nós podemos trabalhar, né? E uma coisa que a Bell Hooks escreve muito sobre ela, o que é interessante, porque ela vai se vulnerabilizando, né? Sim. Então, nesta parte que eu já li, ela fala um pouco da sua infância e de como muitos de nós, não só ela, né? Fala de nós. Sofremos algum tipo de violência física pelos nossos pais, em crianças, né? Mas que nos foi dito que era amor. Sim.
eu estou a fazer isso porque eu gosto de ti, porque eu estou a educar, porque tu falhaste, Dói etc. mais em mim do que dói em ti. Algo assim, não é? Então, isto é apenas um dos exemplos que ela vai dando ao longo do livro, né? Para, de facto, materializar o que ela quer dizer. Que a nossa primeira referência de amor é essa, certo? Sim. É essa doméstica mesmo. Uhum. E como é que, então, nós vemos o amor? Porque isso é que vai, de certa forma, espelhar tudo o resto. Sim. E ela depois também faz uma pequena pesquisa bibliográfica sobre as várias definições de amor. É a definição que ela dá, que ela diz que é que ela acha que se encaixa melhor na perspectiva dela, né? Uhum. Que é que o amor é... Como é que ela diz? Devia ter marcado. Mas ela diz algo de... O amor é eu estar contigo para o teu crescimento mental, físico e espiritual, e tu estás comigo para o meu crescimento mental, físico e espiritual. Não é? Sim. E que a partir do momento que nós definimos isso, tipo, ok, se isto então é o amor, então já podemos falar todo o resto. Porque primeiro temos que definir o que é o amor. Quando temos o amor é uma coisa muito estranha. O amor, eu não tenho palavras para explicar o que é o amor. Então, fica uma coisa tão abstrata que nós nunca sabemos de facto o que nós estamos à procura. Sim. No que quer que seja, né? E eu falo de amor e eu não quero que nós interpretemos amor como casamento, matrimônio, tipo um casal, não. Eu falo de amor em todo tipo de amor. Quando eu falo de amor ao trabalho, por exemplo, o eu estar no meu trabalho para o meu próprio crescimento mental, físico e espiritual, e o meu trabalho também está para mim para o meu crescimento mental, físico e espiritual. Sim. Né? Mesmo nas amizades, mesmo em qualquer tipo de relação. Então, estou ainda a ler, mas são várias propostas interessantes que ela vai trazendo e vai despertando também, especialmente nesta fase da minha vida, né? Nesta fase. Tenho 31 anos agora, então acho que consigo, já talvez tivesse lido este livro aos 20 anos, teria uma perspectiva diferente, né? Mas acho que já pude viver o suficiente, não vi muito, mas já pude ver o suficiente para ler o livro e me reconhecer em algumas coisas e talvez já conseguir pensar, hoje em dia talvez teria agido de uma outra forma. Sim. Sim. Perfeito. Então, esta é a recomendação de leitura que tu deixas também para os nossos ouvintes. Tá. Tem um trecho deste livro que é muito fácil de encontrar na internet, que se chama-se Vivendo de Amor. É muito fácil de encontrar, é uma tradução brasileira. Sim. Um PDF que basta googlar, já aparece. Eu acho que é um bom início, né? E esse trecho fala especificamente da experiência afro-americana. Sim. Não é? De como... eu acho que também tem um pouco a ver conosco, né? As relações coloniais e esclavagistas criaram dinâmicas familiares muito estéreis para o amor, de facto, poder prosperar. Sim. Por quê? Porque as famílias eram separadas, né? Muitas vezes, tanto os homens como as mulheres sofriam violência extrema. Sim. Os filhos eram presos ou assassinados, muitas vezes à frente dos pais, e eram espancados, etc., pelo próprio sistema colonial esclavagista, né? Sim, então, sim. Como é que esta mãe não tem como se permitir amar os filhos, porque ela sabe que os filhos vão ser traficados para um outro sítio, Sim. não é? Uau. Como é que eu, como mãe, vou amar aquela criança e criar um Laço, apego, um laço, se eu sei que esta ser criança desfeita a qualquer daqui a momento. pouco vai ser traficada para fins, enfim, Comerciais até, né? já. Então, se nós pensarmos no nosso contexto colonial, estou a falar do contexto afro-americano, que é o contexto que a Bell Hooks fala, Sim, né? sim, sim. Mas que nós podemos muito bem pegar aquilo e olhar para o nosso país, e como nos últimos, 50 anos nós tivemos muitas guerras. Sim. Não há nenhuma família aqui que não perdeu alguém na guerra, Sim. né? Ou que não foi presa, etc. Sim. Se não foi guerra, foi uma epidemia ou pandemia, por exemplo, HIV. Sim. Então, como é que tudo isso cria uma série de traumas que nos impede de criar laços verdadeiros com as pessoas? Sim. Né? Uau. Ou de demonstrar afeto. Até posso sentir, mas se eu demonstro, se eu me vulnerabilizo, como é que eu depois vivo, né? A possibilidade de passar por uma dor intensa acaba nos acaba nos paralisando, né? Sim. Tipo, é melhor então eu não demonstrar muito. Sim. Então, a tal demonstração de afeto é o que? É a tal violência. Sim. Né? Mas é aquilo que eu conheço também. Porque também às vezes acho que a intenção é tipo, eu vou te endurecer antes que a vida venha fazer isso por ti. Sim, Eu quero te proteger. exato. Eu te amo tanto
que eu quero que sejas mais resiliente quando as coisas já acontecerem, né? Então, deixa de dar aquilo que eu podia dar de bom, porque a vida vai chegar sozinha, mais cedo ou mais tarde, né? Então, sim, o mundo já é tão duro, então... Exato. Ouch. Então, por que não criar uma certa leveza? Isso. Eu digo isso porque eu sou uma filha mimada, sempre fui, e digo isso com muito orgulho, e durante muito tempo eu tive vergonha de dizer isso. Ela é mimada. E quando digo mimada, assim, eu nem acho que seja uma coisa extraordinária, é só porque talvez o acesso ao afeto estava muito mais visível na minha família do que em outras famílias. Isso. Eu vou dar um exemplo muito prático. Os meus pais raramente me chamam pelo meu nome. Como é que me chamam de princesa, de amor, de anjo. É uma coisa muito pequena, né? Aparentemente pequena, mas que muita gente não tem, né? Então, é uma coisa que, tipo, flores, por exemplo. Eu cresci a receber flores, tipo um aniversário, não sei o que, do meu pai. Então, para mim, isso eu vou dizer, sou mimada, mas não é porque é uma coisa tão extraordinária assim. Isso devia ser a norma. Devia ser a norma, né? Nós devíamos ter essa experiência de amor, de afeto, essas demonstrações ali perto. Sim. Para nós, então, né? Crescermos já com esse sentido de ok, existe alguma coisa que de facto me une a esta pessoa. Exato. Eu há dias estava a ver um TikTok que parecia engraçado, mas depois tu tens que refletir também, né? Estás a rir por quê? Onde é que está a comédia? Então, que eram tipo 3 crianças num sofá, assim, numa manta a ver televisão, todos veem uma frase. Quando o pai chega a casa, todas elas saem a correr e iam se trancar no quarto. Sim. Que é muitas realidades de muitas famílias, isso, né? Que é para não há diálogo, quando o pai está em casa, não quer ver ninguém, vocês ficam no quarto porque não há nenhum tipo de interação ali, né? Sim. Então, o que de facto nos une como assim, amor, né? Não laços sanguíneos, mas amor, afeto. Isso. E acho que são reflexões importantes que nós devemos ter, especialmente porque muitos de nós, na nossa fase, estão a criar famílias, ou estão a pensar nisso. Então, pensar nesses modelos e como é que nós estamos preparados ou não para meio que fazer diferente. Sim. Eliana, estamos mesmo a chegar à reta final, então eu queria que tu deixasses aqui quais são as dicas para ti, sei lá, talvez mais relevantes neste momento para as pessoas. Como ajudar as pessoas a ficarem cada vez mais zen? O que é que tu fazes para ti que te ajuda a ficar mais zen? O que é que eu faço para mim? Eu acho que uma coisa que nós podemos fazer todos é procurar algo que nós gostamos muito de fazer e fazer por puro prazer de fazer. Então, não tens que ser muito bom a fazer aquilo, não estás a competir com ninguém, tu estás a fazer aquilo porque tu queres fazer. Certo. No meu caso, é talvez os cursos que eu faço, né? Fiz o curso da sexualidade consciente contigo, por exemplo. Isto é para mim, porque eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de desenvolver. Eu acho que é importante nós mantermos um hobby, como as pessoas dizem, né? E lá está, não tens que fazer bem, Faz pelo simples prazer de estar a fazer alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Ter alguma coisa que é tipo, uma coisa leve no nosso dia a dia, que às vezes é tão corrido e tão exigente. Então acho que isso é importante. Eu acho que uma outra coisa que, sem dúvida, é procurar ou criar uma rede. Temos que criar uma rede de suporte, uma rede de afeto, uma rede de crescimento. E acho que isso é extremamente importante para tudo na vida, né? Acho que essas duas coisas são, vou dizer, essenciais para quem quer viver uma vida mais saudável, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Obrigado. Uau, essa conversa por mim podia durar mais 10 horas, né? Infelizmente o tempo é que nos tem, né? Pareceu tão um pouco. Estávamos só a começar. Exatamente. Não, mas isso é um motivo para que tu venhas mais vezes e que possamos trocar mais e tal. E provavelmente haverá um episódio também dedicado a Q&A, né? Perguntas e respostas e tal. Mandem perguntas para a Eliana, né? Eu sei que vocês saíram dessa conversa mais inspirados, então aproveitem, né? A Eliana gosta de conversar e ela vai poder falar mais, sem dúvida, podem também me seguir nas redes sociais, eu sei que o Akshay vai colocar o meu handle, então vamos continuar esta conversa, vamos interagir, estamos aqui para isso. Exato. Alguma coisa que queres dizer para finalizar, assim, em termos dos teus projetos atuais, futuros, que gostarias que as pessoas soubessem? Bem, não sei quando é que vai ser o podcast, né? Mas fiquem atentos, vem aí muita coisa bonita, é só me seguirem mesmo. Ainda. E, então é isso. Vamos ter muitas coisas boas a acontecer, certamente. Bom. Partilhamos os dados das redes sociais, exatamente.
Tudo bem, então chegamos ao fim deste episódio, infelizmente devo dizer. E agora para a parte dos agradecimentos, Eliana Anzualo primeiro, obviamente pela entrevista, e também ao estúdio aqui do ER Fitness. E se tiverem perguntas, comentários, mandem para anandaquechar222@gmail.com e eu responderei na primeira oportunidade. Até lá, fiquem bem, fiquem zen.